Olá, seja bem-vindo a mais um curso teológico ministerial CTM da Primeira Igreja Batista em Araras. E nós vamos iniciar um novo módulo. Vamos falar hoje sobre a doutrina do Espírito Santo. Uma doutrina muito rica de conteúdo, com muitas controvérsias, muitas posições. Certamente você tem questões, perguntas acerca do Espírito Santo, de pneumatologia, e nós queremos ir para a palavra de Deus, para a teologia e responder a essas questões. E nós vamos começar hoje a primeira parte falando sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Depois nós teremos outras partes desse módulo, onde veremos sobre a obra do Espírito e assim por diante. Então, acompanhem comigo a lição de hoje. E o primeiro ponto que nós vamos ver é sobre a personalidade do Espírito Santo. Eu coloquei aí essa frase, esse pensamento que diz assim: o Espírito Santo não é uma força ou energia impessoal, um poder abstrato em ação no mundo, como um vento, ou ainda uma manifestação de Deus, como alguns creem. A Bíblia ensina claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que começamos a falar sobre a personalidade do Espírito? Porque há muitos entendimentos equivocados, errados, que dizem que o Espírito Santo não é um ser pessoal. Ou seja, ele não é uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar no nível de intimidade. Para algumas linhas teológicas, o Espírito Santo não passa de uma energia, de uma força impessoal, aleatória, que age no universo. E nós começamos a pensar aí que a Bíblia Sagrada revela o Espírito de Deus como um ser pessoal. Olha só o que diz Sproul: a Bíblia revela o Espírito Santo não como uma força abstrata, como por exemplo uma energia elétrica, ou como eu já disse, como um vento, apesar da Bíblia usar a metáfora do vento ao Espírito Santo, mas ele não é um vento, um poder ou uma coisa, mas como ele, ou seja, um ser pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, uma personalidade, inclui inteligência, vontade e individualidade. Uma pessoa age por intenção. Nenhuma força abstrata pode tensionar fazer coisa alguma. Nós já vamos ver sobre essas características da personalidade do Espírito Santo, que tem intenção, que planeja, que tem vontade, que tem personalidade. Uma força, uma coisa, não possui personalidade, não possui vontade, não possui intenção. Mas o Espírito Santo possui, portanto, nós vemos aí aspectos de um ser pessoal. Riley, ele diz o seguinte: a negação de sua personalidade, da personalidade do Espírito Santo, ter o Espírito Santo como pessoa, a negação disso, ocorreu ao longo de toda a história da igreja. Nós não vemos isso só nos tempos modernos. Algumas seitas, algumas linhas religiosas que classificam o Espírito Santo como ser impessoal, como uma coisa, como uma energia, como uma força. Primeiro foram os monarquianos ou monarquistas, que por exemplo, eles criam no modalismo, que era uma fé, um conceito no Espírito Santo como um modo de Deus se manifestar. Deus como uma só pessoa
e que se manifesta no Antigo Testamento como Pai, depois como Filho e depois como o Espírito Santo. Mas nós não vemos isso na Escritura, nós vemos o Espírito como uma terceira pessoa da Trindade, não apenas como uma manifestação de Deus. Depois vieram os arianos, que depois, numa das aulas, dos módulos, nós vamos falar um pouco sobre o que cada um desses grupos criam, os socinianos, e hoje em dia os unitarianos, que acreditam a mesma coisa dos monarquianos. Deus como uma só pessoa, e ele se manifesta de modos diferentes. No Antigo como Pai, depois como Filho e agora como o Espírito Santo. Os liberais, que não creem no Espírito Santo, e alguns teólogos neo-ortodoxos. Mas existem muitas evidências na Bíblia que provam que ele, o Espírito Santo, é uma pessoa, apesar de tantas tentativas de negar o Espírito Santo como ser pessoal. Vamos ver aí alguns pontos para argumentarmos a favor da personalidade ou da pessoalidade do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o Espírito Santo possui características de uma pessoa. Ele possui personalidade. Então nós temos aí personalidade. Essa personalidade ela é composta por 3 itens. Para se formar um ser pessoal, uma personalidade, uma pessoalidade, você precisa desses 3 itens: emoção, intelecto ou inteligência e volição ou vontade. São 3 aspectos que constituem uma personalidade, uma pessoa. Não é necessariamente o ter um corpo, mas ter esses 3 aspectos: vontade, emoção, intelecto. E nós percebemos que o Espírito Santo possui esses 3 aspectos de personalidade. Ele é um ser inteligente, ele tem intelecto. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 10, diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar aí comigo a leitura. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Perceberam como Paulo usa para o Espírito Santo o verbo conhecer? Ele conhece. Conhecimento pressupõe intelecto, inteligência. Você não pode conhecer algo se você não for um ser inteligente. Então o Espírito Santo, ele tem esse aspecto, uma inteligência, e uma inteligência como Deus, depois nós vamos ver, infinita. O Espírito Santo também possui emoções. Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 30, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito. Se Paulo, ele coloca esse mandamento, então existe uma possibilidade de, dependendo da maneira que eu viver, a forma que eu estiver agindo, isso pode causar tristeza no Espírito Santo. Ora, uma força não tem intelecto. Uma força impessoal, uma energia cósmica, um poder, não possui emoções, não tem o poder de sentir. E nós vemos aqui o Espírito Santo podendo sentir, tendo emoções, podendo ser entristecido. Isso é um aspecto de
personalidade, como você, que é uma pessoa, você pensa, tem intelecto e você sofre, você ri, você tem sentimentos, você tem emoções, você é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele tem volição ou vontade. 1 Coríntios 12, 11 diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. O apóstolo Paulo, no contexto, está dizendo sobre dons espirituais, que são aquelas habilidades extraordinárias que nós vamos ver mais para frente, nesse mesmo curso de pneumatologia, que o Espírito Santo distribui aos salvos, aos crentes em Cristo Jesus, para que eles utilizem esses dons para a edificação da igreja de Cristo. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele realiza. Aí já está falando de vontade, aí já está falando também de intelecto, um plano para ser realizado. Ele fala aí que distribui, e agora ele fala como quer. O Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais como ele quer. Como ele quer significa conforme a vontade dele. Ele deseja, ele quer, ele tem uma vontade, e assim ele age conforme o seu querer. Então notem, os 3 aspectos que constituem uma personalidade, nós encontramos na palavra de Deus, no Espírito Santo. Intelecto, vontade e emoções. Uma outra coisa que nós vamos ver, que argumenta em favor da personalidade do Espírito Santo, é que a Bíblia utiliza pronome pessoal masculino para o Espírito Santo. Acompanhe agora o raciocínio comigo. Quando nos referimos sobre pessoas, usamos pronomes pessoais, tais como eu, tu, ele, ela. Quando falamos sobre coisas, usamos isto ou aquilo. A Bíblia se refere ao Espírito Santo como ele, ou seja, um ser pessoal e espiritual, mas nunca como uma coisa. Então nós vamos observar um texto daqui a pouco, dentre outros que nós poderíamos alistar, que a palavra do Senhor coloca o Espírito Santo, quando se refere ao Santo Espírito, como uma pessoa, coloca pronome pessoal masculino, ele. O Espírito Santo não aparece como uma coisa, porque aí seria isto, esse, aquilo, mas como ele, um ser pessoal. Uma diferença para você entender é você olhar essas duas figuras. Como que o pronome pessoal faz diferença para você identificar uma pessoa. Por exemplo, você tem aí essas duas figuras, a primeira figura de um senhor, esse senhor se chama Ford. Sim, isso mesmo, ele é o Henry Ford, criador da indústria automotiva Ford, que você conhece, talvez você tenha um carro dessa marca. Então, para se referir ao Ford pessoa, talvez você falaria, ele, o Ford, está construindo um carro novo. Agora, você tem Ford, coisa, carro. E aí quando você vai se referir a um carro, a uma coisa, Ford, você fala isto, aquilo. Você não usa necessariamente a mesma referência. Ele, Ford, o homem Ford, a pessoa e o produto, a coisa. A Bíblia nunca chama o Espírito Santo de coisa, ou nunca usa pronome identificando o Espírito Santo como um objeto, como uma força impessoal, mas como ser
pessoal. O texto que eu queria compartilhar com vocês é João 16, 13, que diz assim, olha só bem claramente o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é uma expressão acerca do Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. A gente só pegou ele aí, mas nós poderíamos usar outros argumentos nesse mesmo versículo para enfatizarmos sobre a personalidade do Espírito Santo. É ele, é uma pessoa, um pronome pessoal masculino. Então isso vai na contramão daqueles que colocam o Espírito Santo como coisa, como força, como se fosse, por exemplo, aquele filme, aquela série premiada Star Wars, A Força Está com Você, como se fosse algo cósmico, uma energia no universo. O Espírito Santo habita em nós, a força do Espírito está em nós, mas ele é um ser pessoal, ele mesmo como pessoa habita em nós. Nós vamos falar sobre a habitação do Espírito no crente. Ele interage conosco, ele é um ser pessoal, ele é a Trindade manifesta em nós, que se relaciona conosco. O Espírito interage como uma pessoa, ele age, ele interage como uma pessoa, como eu e você, claro que ele é uma pessoa divina. Por exemplo, ele faz tarefas, ele tem atividades de uma pessoa que uma força, uma coisa não pode fazer. Ele ensina. A Bíblia fala em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Notem o que Jesus fala aí, o Espírito Santo vos ensinará. Quem ensina? Uma pessoa, um professor, alguém que tem inteligência, alguém que tem a capacidade de se comunicar, de se expressar. O Espírito Santo ensina, diz Jesus Cristo aí. Ele também consola. João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Eu quero destacar esse adjetivo, o Consolador, o Paráclito, a palavra no grego aí, aquele que vem, está do seu lado, aquele que te auxilia, aquele que pode te confortar. Uma força, uma energia, não tem essa atribuição. Agora, pessoas podem confortar outras pessoas. Ele guia, João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Ele vos guiará. Quem guia? É uma pessoa. Aí não é a ideia de como se fosse uma estrela guia, como lá dos magos do Oriente, que viram a estrela e foram até a terra de Jesus. Mas aí é a ideia de uma pessoa, está usando pronome pessoal, ele vos guiará. Então, uma pessoa, que é o Espírito Santo, guiará, ele falará, ele dirá tudo, ele anunciará, são expressões atribuídas para uma pessoa. Ele fala, Atos 13, 2, o texto anterior fala que o Espírito Santo falará. Aqui, olha só, Atos 13, 2, e servindo eles, a igreja aí de Antioquia, ao Senhor e jejuando,
Quem falou aí no texto? Falou o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo falou. Quem fala? A energia, a força? Não. Uma coisa? Não. O Espírito Santo fala. O carro Ford fala? Não. Mas o Ford, Henry Ford, pessoa, fala. Ou falava. Ele intercede. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos falar mais em outros módulos, em outras aulas sobre pneumatologia, sobre essa obra da intercessão do Espírito. O que eu quero só destacar aqui é essa pessoalidade do Espírito Santo que intercede, que roga por mim. Só uma pessoa pode fazer isso. Se colocar entre mim e Deus, vir ao meu favor, ter compaixão de mim, sentir as minhas dores, como o texto de Romanos propõe, e orar por mim. Orar, meus irmãos, demanda, pressupõe inteligência, razão. Você pensa a oração. Ele intercede. Ele testemunha. Só uma pessoa pode testemunhar ou testificar. A palavra testificar aí é a ideia de confirmar. Nós vamos ver sobre esse ponto aqui também lá na frente. Eu só quero falar sobre a personalidade do Espírito aí. Ele interagindo como um ser pessoal. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele atua em nós, ele confirma, ele afirma, ele testifica. Isso é uma função de uma pessoa e nós vemos essa marca no Espírito Santo. Creio que você percebeu bases sólidas bíblicas, argumentos abundantes aí, existem outros, para nós concluirmos que o Espírito Santo não é a força, não é uma energia, não é uma coisa, não é um poder impessoal, mas ele é um ser pessoal, ele tem personalidade, ele se apresenta um ser pessoal com o qual nós podemos nos relacionar. E um ser que se relaciona com seres inteligentes, como os seres humanos. Agora nós vamos, para concluirmos essa aula, nós vamos estudar sobre a divindade do Espírito Santo. Vimos sobre ele ser uma pessoa. Há dúvidas, há questionamentos sobre ele ser uma pessoa. Vimos que, por meio da Bíblia, que a palavra de Deus argumenta a favor da personalidade, agora da divindade do Espírito. O Espírito não é só uma pessoa, o Espírito é uma pessoa singular. O Espírito é Deus, ou uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Olha só o que diz o teólogo Ryrie. Ele diz assim: o Espírito não é apenas uma pessoa, é uma pessoa singular, pois é Deus. Ele não é uma pessoa como nós, seres humanos, ele é Deus. Provas de personalidade não são necessariamente provas de divindade, mas provas de divindade também são provas de personalidade. Se Deus é uma pessoa e o Espírito também é Deus, então ele também é uma pessoa divina. Vamos ver isso aí em alguns pontos que eu trouxe para vocês. Em primeiro lugar, nós olhamos para a Sagrada Escritura e percebemos que o Espírito é chamado na Bíblia de Deus. Ele é chamado de Deus pela palavra. Olha esse texto, percebam aí a relação
de Atos, colocando o Espírito Santo como Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Olha aí, vamos percebendo, mentisses a quem? A pessoa do Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no coração esse desígnio? Olha agora, conclusão, não mentiste aos homens, mas a Deus. Perceberam a relação? Para o autor aqui de Atos, Lucas, ou seja, um texto inspirado por Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. O Espírito é Deus. Um outro texto paralelo a isso aqui, que nós vamos estudar mais para frente, falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, o que é isso. Mas lá, blasfemar, maldizer o Espírito Santo, é a mesma coisa de blasfemar contra Deus. Inclusive é um pecado imperdoável. Então, esse texto aqui de Atos 5, como esse outro texto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós poderíamos concluir que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo possui atributos divinos, características divinas. Nós já vimos uma aula sobre os atributos de Deus, está na internet, está no YouTube, você pode procurar para você ver o que significa um atributo. Atributo é uma qualidade pessoal, são características de um ser, de uma pessoa. E o Espírito Santo possui características, qualidades perfeitas de Deus. Então nós observamos o primeiro atributo aí, que é a eternidade. É um atributo de Deus. Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Notem, o autor de Hebreus se refere ao Espírito Santo como o Espírito eterno. Então, esse é um atributo divino que nós vemos a palavra de Deus colocando o Espírito Santo como alguém que tem eternidade, alguém não criado, alguém que está sobre o tempo, alguém que não tem começo, alguém que não tem fim. E na eternidade nós poderíamos colocar autoexistência, autossuficiência, um ser que existe por si mesmo, sem a necessidade de nada fora dele, alguém que existe eternamente. Apenas Deus tem esse atributo de eternidade absoluta. Nós temos uma eternidade relativa, que Deus compartilhou conosco, e nós possuímos essa eternidade a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador, a vida eterna. O Espírito Santo possui onipresença, é um outro atributo divino que a Bíblia relaciona ao Espírito Santo. Diz assim, o Salmo 139, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, ou na sepultura, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. O que é onipresença? Onipresença é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Espírito Santo possui esse atributo, essa qualidade de perfeição divina, que é um atributo incomunicável de Deus, que Deus não comunicou a nós. É exclusividade de Deus.
E nós vemos o autor do Salmo 139 qualificando o Espírito Santo como aquele que é onipresente. Não dá para fugir da presença do Espírito. Também a Bíblia coloca o Espírito Santo como um ser onipotente. Ele tem o atributo divino também incomunicável da onipotência. Onipotência significa poder infinito, capacidade de fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Um Deus que pode fazer o impossível. Um Deus que tem um poder que não possui limites. Lucas 1:35, sobre a anunciação do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel diz assim para Maria: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Olha a relação agora. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Foi o Espírito Santo que viria, ou que veio sobre Maria. E então, essa vinda do Espírito Santo sobre Maria é aqui relacionado como a sombra do Altíssimo, que cobriria ela. E faria o quê? Algo impossível aos seres humanos, um milagre. E quem tem essa capacidade de realizar milagres, algo sobrenatural, fora das leis naturais, fora da física? Apenas Deus. Aqui nós vemos o indício de onipotência do Espírito Santo. Um outro atributo é o da onisciência. Onisciência significa conhecer todas as coisas ao mesmo tempo, e não é um conhecimento superficial, mas é um conhecimento exaustivo, profundo. E o Espírito Santo, ele é apresentado na Sagrada Escritura por Paulo em 1 Coríntios 2, 10-11, como um ser pessoal com onipotência. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós vemos aqui uma colocação do apóstolo Paulo, pressupondo onisciência. Conhecer os pensamentos mais profundos de Deus. Conhecer o interior da divindade. O Espírito Santo é que conhece. Aqui é uma indicação de onisciência. Então ele é onisciente. Vimos então o Espírito Santo possuindo atributos divinos. Estamos enfatizando, argumentando que o Espírito Santo é apresentado na palavra de Deus como pessoa divina, Deus pessoal. Um outro argumento é que o Espírito Santo está associado na Bíblia com o Pai e o Espírito, fazendo parte ali da Santíssima Trindade. Nós vemos isso claramente em Mateus, no grande Ide de Jesus, ou na grande comissão, e na bênção apostólica, lá em 2 Coríntios. Notem aí: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Notem como esses textos relacionam, associam as três pessoas da divindade numa só essência. O Espírito Santo está associado ao Pai e ao Filho. E aí nós poderíamos observar que de uma forma igualitária. Ontologicamente, ou seja, o estudo do ser de Deus, o Espírito Santo, o Filho e o Pai estão em pé de igualdade, mesmo poder.
os mesmos atributos. Não há diferença entre essas três pessoas. O Espírito Santo não é inferior, não é menor. Na trindade econômica, que dentro da teologia é uma doutrina que explica, por exemplo, a obra da redenção, como ela é feita, há uma hierarquia, uma submissão do Espírito Santo em relação ao Filho. Mas ontologicamente, ou seja, nas questões do ser de Deus, da natureza de Deus, o Espírito Santo não está abaixo, não é inferior. Ele é coigual em essência, em substância, nos seus atributos, com o Filho e com o Pai. O Espírito está envolvido na criação com o Pai e o Filho. Nós vemos na Bíblia, em Gênesis, Deus criando no princípio os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Depois lá em João vai dizer que esse falar de Deus, essa palavra que Deus disse, é o Filho, é o Verbo, é Cristo participando da criação. Mas nós vemos o Espírito Santo também. Gênesis 1:2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se movendo na criação, trazendo forma para o caos, para as trevas, para aquilo que estava ainda em formação. O Espírito Santo está envolvido no processo de inspiração da Escritura. Quem que inspirou a palavra de Deus? Foi Deus. Ela foi soprada, theopnestos, a palavra grega, soprada por Deus, veio de Deus. Mas nós vemos o Espírito Santo agindo nesse processo de inspiração da palavra de Deus. 2 Pedro 2,21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo participa de uma obra divina, que é a criação de todas as coisas e também a inspiração da palavra de Deus, assim como ele está sobre a face do abismo, das águas, e ali atuando com a trindade na criação do universo, de todas as coisas, ele está agindo sobre os homens, os autores da Escritura. Nesse processo de inspiração da Bíblia é aquele que impele, supervisiona todo o processo da inspiração, de tamanho ou de tal maneira que aquilo que aqueles autores, 40 autores escreveram, foi exatamente aquilo que Deus queria revelar a todos nós. E isso se deveu a essa ação do Espírito Santo na vida desses homens escolhidos para escreverem a palavra de Deus. Queridos, estamos terminando então essa primeira parte de pneumatologia. É uma doutrina extensa e vamos ter várias aulas ainda para frente. Hoje então fica aqui esses 2 pontos: personalidade ou pessoalidade do Espírito e divindade do Espírito Santo. Creio que ficou claro para você. Você pode se aprofundar nesse estudo e no próximo estudo em pneumatologia nós vamos estudar sobre a obra do Espírito Santo, ou pelo menos nós vamos começar a falar sobre as obras do Espírito, habitação, selo, regeneração, os dons, o fruto, enfim, tem muita coisa para nós conversarmos aqui. Deus abençoe você, um grande abraço.